Hoje vamos falar um pouquinho dos espíritos familiares. Muitas vezes a gente se sente sozinho, a gente acha que ninguém nos compreende, que não temos ninguém no mundo. Mas será que isso é mesmo verdade? Paulo, em sua epístola aos Coríntios, disse que estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Estas testemunhas de que Paulo falava, quem seriam elas? Né? Seriam os espíritos que nos cercam, seriam muitas pessoas já desencarnadas, já na verdadeira vida, que não estão mais junto a nós aqui no mundo, aqui na terra dos encarnados, mas que nos circundam, que estão à nossa volta, que podem muitas vezes interferir positivo ou negativamente no nosso caminho. Entre esses, a gente pode diferenciar claramente aqueles que querem, por assim dizer, o nosso bem, nos ajudar, e aqueles que querem o nosso mal. E tem aqueles que são indiferentes, aqueles que passam por nós como uma pessoa passa na rua ao nosso lado e que talvez nunca mais nós vamos encontrar novamente, e que para eles e para nós não faz a menor diferença aquele encontro. É apenas uma passagem, por assim dizer, um pelo outro. Mas esses não são a nossa preocupação de hoje. Hoje a gente quer falar dos espíritos familiares. Quem seriam eles? O que eles poderiam fazer por nós? E de que forma a gente deve se relacionar com esses espíritos para que essa relação seja sadia e tenha um bom resultado? Primeiro, a gente tem que lembrar o seguinte. Todos nós temos um espírito protetor. Um espírito que cuida de nós, por assim dizer, desde o nosso nascimento até a nossa desencarnação e muitas vezes antes do nascimento e após a desencarnação. Ele nos acompanha, ele nos orienta, ele nos dá conselhos, nos dá dicas, muitas vezes nos admoesta, nos questiona atitudes, porque é esse o papel dele. Ele não tem o papel de passar a mão na nossa cabeça, de ser bonzinho no sentido terreno da palavra, mas bom no sentido de Deus, no sentido que Deus deu a essa palavra, que é fazer tudo através da visão divina, da visão da natureza do que é ser bom. E ser bom é querer o nosso bem a longo prazo, o nosso bem para o futuro, e não necessariamente no momento atual. Muitas vezes aquilo que a gente acha que é o nosso bem pode não ser. Aquilo que a gente quer muito, que a gente deseja muito na Terra, pode ser algo que vai nos trazer um prejuízo futuramente. Então, por isso, o papel deles é nos ajudar nesse caminho. Por outro lado, além desse espírito, é claro que muitos outros desses espíritos que nos rodeiam, têm relação conosco, têm algum tipo de contato prévio e algum tipo de sentimento por nós, seja ele positivo ou, infelizmente, às vezes negativo, por erros que possamos ter cometido no passado, ou por coisas que eles enxerguem como prejudicial a eles e que nós, na verdade, não fizemos por mal. Nós, às vezes, até acertamos, mas eles enxergam desse jeito. A mesma coisa ao contrário. A gente tem aquelas pessoas ou aqueles espíritos que, de alguma maneira, no passado, tiveram relações conosco que não foram as melhores e que não tiveram um bom final. E a gente, às vezes, traz isso no nosso coração, traz uma mágoa, uma dificuldade qualquer. Dentre esses dois, a diferença clara é o objetivo deles. Os primeiros, aqueles familiares, aqueles que estão ao nosso lado para nos ajudar, eles têm o objetivo de nos auxiliar, de nos acompanhar no caminho do bem. Mas será que eles têm o conhecimento para isso? Primeira coisa, o espírito guardião, quem seria ele? Né? Quem seria esse guia que a gente fala? Como a gente pode ver no slide que está sendo mostrado agora, que vem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 11, nas preces, o anjo guardião, primeiro, essa palavra anjo, né, ela vem aí de um passado católico, ela tem uma conotação diferente, é apenas uma imagem, uma figura de linguagem, ele é um espírito, como outro qualquer, que já evoluiu a tal ponto que pode ser hoje responsável por outro espírito, que é o caso dele. E esse guia, né, esse guia espiritual, ele tem aquela tarefa pessoal de nos auxiliar. Ele tem aquele compromisso conosco, às vezes com mais de uma pessoa, não necessariamente ele é exclusivo, mas ele tem uma tarefa, um compromisso conosco de nos auxiliar. E esse compromisso ele nem sempre vem de uma relação passada. É muito comum que haja essa relação, é muito comum que haja um compromisso baseado no amor e no carinho. Mas às vezes é uma missão, às vezes é algo que ele recebe para fazer um objetivo de ajudar, mas sempre com a melhor das intenções e sempre dentro daquela compreensão maior, aquela compreensão mais divina, por assim dizer, da vida do que a nossa. Aí um parêntese, né, a respeito desse guia. A gente já viu que ele é um espírito superior, como estava escrito. Essa classe de espíritos, a classe dos espíritos superiores, ela é a segunda na escala espírita. Ela é a última antes da mais avançada de todos, daquele limite de progressão que os espíritos podem chegar. E como nos diz o Livro dos Espíritos, né, eles não têm mais inveja, remorsos, paixões humanas. Eles já passaram desse ponto
e já estão num patamar onde, para chegar na primeira grupo, né, no grupo mais avançado, faltam apenas algumas provas específicas, algumas questões que cada um deles precisa resolver, mas que não são defeitos, não há expiação a questionar. Então, esses espíritos eles já ultrapassaram o patamar que a gente conhece de evolução, e eles já têm uma condição diferente da nossa. A gente sabe, então, assim, que esses guias, quem são esses guias, né? São espíritos já avançados. Mas então, quem seriam os outros espíritos? Quem seriam os espíritos familiares? A que classe eles pertencem? Qual a evolução desses espíritos? Na questão 488 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos se os parentes e amigos que já desencarnaram, ou seja, aquelas pessoas com quem a gente tinha laços terrenos de afeto, seja de amizade, seja de parentesco, se elas têm para conosco, já desencarnadas, mais simpatia do que outros espíritos qualquer que não nos conheceram quando encarnados. E os espíritos, na sua resposta, eles não só dizem que sim, que obviamente eles têm mais afeto, porque eles conviveram conosco e têm uma relação prévia conosco, mas ainda acrescentam que eles quase sempre nos protegem, ou seja, que eles quase sempre continuam ao nosso lado em algum nível, em alguma distância, pontuando, entretanto, que essa proteção, por assim dizer, ela é limitada ao poder que cada um deles dispõe. E que poder seria esse, né? O que seria esse limite de poder? Primeiro, a gente sabe que, conforme disse Jesus, todos nós podemos ser como ele, como Jesus foi. Todos nós podemos fazer o que ele fez. Ele disse textualmente que se a gente dissesse para uma montanha, vai daqui para ali, ela iria. Claro que é uma figura de linguagem, mas ele dá a noção exata do que é a fé, do que é o limite da fé. Só que essa fé, ela não é livre, ela não é só acreditar. Ela está também dependendo da adequação à vontade de Deus. Eu não posso decidir uma coisa que seja contra a vontade de Deus, contra a natureza, contra aquilo que é o melhor objetivo da vida, e por mais fé que eu possa ter, isso não vai acontecer. Jesus tinha chegado a um patamar onde a vontade dele era a mesma vontade de Deus. Ele compreendia e estava em contato direto com Deus. Não havia mais nada que ele quisesse que fosse contrária à vontade de Deus. Então tudo isso que ele fez e que ele ainda faz hoje são coisas que ele fazia e faz porque Deus permite, porque Deus quer. E é esse o limite da vontade, a vontade de Deus. Nenhum de nós pode fazer nada além ou fora dessa vontade de Deus. Por exemplo, quando Pedro, no momento em que Jesus vai ser preso, Pedro ataca um dos soldados, corta sua orelha, né? Jesus diz a ele o quê? Jesus diz a ele que se quisesse, naquele momento, pediria e Deus enviaria 12 legiões de anjos para ajudá-lo. Ele diz isso para que Pedro guarde a espada, para que Pedro fique quieto e deixe acontecer aquilo que Deus quer que aconteça, aquele futuro que já estava previsto para Jesus. Para a gente ter uma ideia, uma legião naquela época, né, em Roma, eram 5.000 homens, ou seja, 12 legiões de anjos era bastante anjos. E bastaria a vontade de Jesus, o pedido a Deus, para que isso acontecesse. Só que ele não pede. Ele não pede por quê? Porque ele sabe que aquilo não deveria acontecer. Ele já tinha, inclusive, avisado aos seus companheiros que o destino dele já estava traçado. Ele sabia o que ia acontecer com ele. E mesmo assim, ele deixa acontecer. Por quê? Porque era a vontade de Deus. Ele via o futuro de um outro ponto de vista, e não do nosso ponto de vista. Do ponto de vista terreno, daquele que não quer desencarnar, daquele que não quer ser atiçado na rua, daquele que não quer ser preso, não quer ser crucificado. Todos nós agiríamos provavelmente diferente. Imagina a gente com esse poder de 12 legiões de anjos. Não ia dar certo. Mas ele sabe perfeitamente o que ele precisa fazer. Então, o limite do poder está aí também. Está naquilo que a gente quer. Não basta ter fé. Basta ter fé e adequação à vontade de Deus. Por outro lado, os nossos espíritos familiares, eles têm esse poder, mas limitado à própria evolução e à adequação da vontade deles à de Deus. Então, eles não podem tudo. Se eles pudessem tudo, o que ia acontecer? Normalmente são pessoas como nós. O que nós faríamos com os nossos entes queridos se nós pudéssemos fazer o que a gente quisesse? Provavelmente eles não iam ter problema nenhum, todos eles iam ganhar na loteria toda semana, todos eles não teriam, nenhum deles teria doença, dificuldade na vida. Nós agiríamos para o mal deles, embora quiséssemos o bem. Porque a gente tornaria a vida deles, do ponto de vista terreno, uma vida perfeita. Mas do ponto de vista espiritual, da evolução, da necessidade que eles têm de evoluir, seria a perdição. Seria provavelmente um caminho direto para a perda da encarnação. Porque eles não teriam os desafios e as dificuldades que vieram para aprender. É como mandar o filho para o colégio
e na hora da prova ir fazer a prova por ele. Ir lá e fazer, e o filho não precisa estudar, o filho não precisa prestar atenção na aula. Não é para isso que a gente manda ele para o colégio, e não é para isso que nós viemos para a Terra. Nós viemos para a Terra para aprender. E para isso a gente precisa passar pelas provas. Então, eles têm essa limitação. Eles não podem fazer o que eles querem. Mas até que ponto eles podem nos auxiliar, então? O que eles podem fazer se eles não podem decidir tudo? E de que maneira essa limitação acontece? Né? Por que eles não podem tudo? Como que isso é impedido? Na pergunta 507 do mesmo Livro dos Espíritos, a resposta está clara. A ação deles está sempre condicionada à assistência de um espírito mais elevado do que eles mesmos, ou seja, alguém com uma consciência maior, um entendimento melhor, e mais do que isso, a permissão do guia espiritual daqueles a quem eles estão ajudando. Então não basta eles quererem, porque o meu parente, seja ele qual for, é desencarnado, já tem uma condição espiritual razoável e por isso resolveu me ajudar. Ele vai precisar da autorização do meu guia espiritual e vai precisar atender a todas as coisas que esse guia determinar. Eles não vão poder fazer o que eles querem, para que nós não sejamos prejudicados, e eles também, no final das contas, e não percamos a nossa encarnação. Por outro lado, vale ressaltar que quando a gente fala aí de amizade, de amor, né, de carinho, de ligação espiritual, a gente não está falando necessariamente de uma comunhão de pensamento e de vontade. É muito possível, e a gente vê isso todo dia na rua, e na nossa vida, e no nosso parentesco, que duas pessoas se amem verdadeiramente, sem nenhum tipo de mentira ou de falsidade, mas tenham compreensões completamente diferentes da vida. Quantos filhos nós não vemos que compreendem a vida de uma maneira diferente dos pais? E apesar de se amarem, quantos pais têm uma dificuldade enorme para trabalhar isso com os filhos? E não necessariamente os filhos são os errados ou os certos, mas o pensamento é diferente. E com isso, o amor não deixa de existir, mas o que se chama de simpatia no Livro dos Espíritos, que na verdade é uma afinidade de ideias, não existe. Então, não é preciso muito longe. Por exemplo, se a gente pega aí a vida da Ivone Pereira. Né? Na vida da Ivone Pereira, a gente tem conhecimento, por exemplo, do Roberto de Canalejas, que era um espírito a quem ela tinha muita afeição, mas que na encarnação em que ela veio como Ivone, ele tinha objetivos diferentes do dela. Ela sabia, já que não podia determinadas coisas, que ele queria apesar disso. E ela conseguiu, com muito esforço, muita dificuldade, evitar que isso acontecesse. O próprio Charles, que é o mentor espiritual dela nessa última encarnação, mas que nem sempre foi mentor. Durante muito tempo ele a acompanhou, inclusive dos erros. Toda vez que eles se encontravam, ele acabava errando pelo contato com ela, não por causa dela. Ninguém erra por causa do outro. A gente erra pelos nossos próprios defeitos e dificuldades, mas a influência dela dificultava a transformação do Charles, até que ele se afastou para poder se mudar. Ou seja, ele já era diferente naquele ponto. Mas o contato com ela dificultava isso. Então precisou que ele fosse afastado dela para que ele pudesse progredir e voltar. Olha como é bonito, né? O amor, ele não morre. Ele volta no futuro para ser aquele que vai dar a mão a ela, para ela poder também prosseguir e crescer. Há essa diferença, então, muito grande. Né? A gente tem a identificação de propósitos e a gente tem o amor. E essas coisas podem ou não andar juntas. E isso está claro na pergunta 513 do Livro dos Espíritos. Nela, os Espíritos nos esclarecem que a identidade de pensamento e de sentimento pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Ou seja, se a gente pode ter uma identidade de pensamento e de sentimento e de vontade para o mal, o amor não pode existir aí. Porque a gente não faz que aquela pessoa que nos ama e que nós amamos siga o caminho errado. Quando isso acontece, normalmente se torna uma identificação obsessiva, tanto do ponto de vista do espírito quanto do encarnado. Porque essa coisa de obsessorar, o obsessor, o espírito, ele não é o único obsessor. Porque ele só está ali ao seu lado porque você deixa, porque nós deixamos. Então nós também, de certa forma, estamos ali obsediando a ele. É claro que existem casos unilaterais, casos onde o espírito tenta, mas não consegue, porque o encarnado não deixa. Mas quando há uma identificação, quando os dois andam juntos na direção errada, é porque há, sim, uma conveniência ali para os dois. Então, nesse caso, é uma simpatia. A gente pode dizer que esse espírito é aquele que o Kardec chama de espíritos simpáticos. Mas a simpatia, de novo, ela é somente uma adequação, uma união de ideias, por assim dizer. Mas não é necessariamente uma coisa boa. A gente pode, então, resumir isso tudo da seguinte forma. O espírito protetor, ou guia espiritual, ele é aquele que tem como missão nos acompanhar por toda a vida e nos ajudar a progredir nessa vida, a andar para frente. A sua compreensão da lei de Deus, desse espírito,
é tamanha, é tão grande, que ele já não enxerga mais as coisas pela nossa ótica, pela ótica da Terra, e sim por uma ótica maior, uma ótica superior. E por isso, muitas vezes, as atitudes dele podem parecer para a gente que são atitudes mais frias ou menos amorosas, mas na verdade o amor deles é tão grande que eles conseguem superar essa visão terrena para não deixar que a natureza e a vida nos ensine aquilo que nós precisamos aprender para a gente progredir. Um exemplo que a gente tem, muito conhecido, é do Emmanuel com Chico, que era um espírito bastante duro às vezes, bastante cobrador, exigente. A disciplina era uma coisa muito importante, mas sem isso, talvez Chico não tivesse conseguido atingir o que atingiu e fazer o que fez enquanto esteve aqui entre nós. Eles são também sempre espíritos superiores, como já foi dito, e, mais do que isso, o seu progresso é sempre maior do que o do protegido. Então, se a gente pegar em um espírito qualquer, não importa quem seja, o guia espiritual dele está acima dele. Obviamente, mas quem foi o guia espiritual de Jesus? Jesus não precisava de guia espiritual. Ele tinha um contato direto com Deus. Então, ele estava num patamar, como Emmanuel também já disse uma vez, não vamos trazer Jesus para essa conversa, porque ele está num patamar diferente. Já os espíritos familiares, que são o assunto principal da nossa conversa, eles são aqueles que, dentro desse limite do poder deles, eles têm sim a capacidade de nos ajudar. Eles têm uma compreensão de vida ainda muito inferior à dos espíritos superiores, eles ainda não têm a compreensão exata daquilo que devem ou não devem fazer, mas a ação deles, como nós já vimos, é limitada. E essa ação é limitada por aqueles que compreendem o que é bom ou ruim. Então eles buscam, dentro desse limite, ser úteis para a gente. Seja através do carinho, do amor, do afeto, de estar presente no momento que nós precisamos, nos dar conselhos. Muitas vezes, se nós temos condição mediúnica, nós temos uma mediunidade um pouco mais expandida, eles podem se mostrar, não necessariamente fisicamente, ou a gente pode ouvir aquele pensamento mais claramente. Mesmo que não tenhamos, nenhum de nós deixa de ser médium, como Kardec deixou claro. Então é possível que eles se comuniquem conosco, independente dessa mediunidade ostensiva, seja através de um sonho, seja através de uma ideia que nós tenhamos e achamos que é nossa. E todas as vezes que eles fazem isso, eles querem o nosso bem. E eles estão sempre subordinados ao nosso guia espiritual. Não podem agir sem a ordem e sem a anuência desses guias espirituais. Bom, e qual é a importância de perceber e de entender essas diferenças? Primeiro, a gente tem que compreender que o guia, ele é alguém que já tem uma condição diferente. Consequentemente, eu posso pedir, posso chorar, posso conversar com ele, posso orar, posso pedir que ele me ajude, e ele não vai se abalar, ele não vai se afetar por isso. Se ele puder ajudar, e se estiver dentro daquilo que é melhor para a gente, ele vai fazer. Se não puder, ele vai fazer o possível para amenizar a nossa dificuldade, mas sempre com o objetivo que nós vamos progredir, que nós vamos andar para frente. Já os nossos espíritos familiares, a gente não pode fazer isso. Nós não sabemos qual é a condição em que eles estão. Eles podem não estar nem mesmo em condição de estar ao nosso lado. Nem todos eles estão. Alguns familiares, nós mesmos podemos desencarnar amanhã e estarmos em uma condição um pouco pior. Então, quando a gente pede, a gente está colocando nas costas dele uma dificuldade que talvez ele não possa carregar. A gente está pedindo ajuda. Imagina você pedir ajuda para alguém que te ama e essa pessoa está impotente para te ajudar. O que você vai fazer com ela? Ela vai sofrer também. Ela vai ficar triste porque não pode te ajudar, ela vai tentar fazer o que não pode, e ela vai se prejudicar e às vezes prejudicar você mesmo. Isso pode gerar até uma obsessão, porque a obsessão ela não é necessariamente por uma coisa ruim. Ele pode se juntar a você, vir ficar ao seu lado com o objetivo de te ajudar. Você, por sua vez, vai estar no momento difícil e também vai acolher esse espírito, embora inconscientemente, e vai começar uma troca de energia ali que não é positiva para nenhum dos dois. Então, nós não podemos ou não devemos fazer pedidos para familiares desencarnados, exceto em casos muito, mas muito, mas muito especiais, onde existe a certeza absoluta de que aquele parente, aquele amigo, tem condições de nos ajudar. E essa certeza ela não vai vir só porque você acha. Ela vem vir necessariamente de várias fontes, de várias pessoas que concordem entre si, e é uma coisa muito rara e muito difícil de você ter certeza. Então tem que se tomar cuidado. Outra coisa que a gente não deve fazer é conversar com eles. Porque essa conversa, imagina que o seu ente querido desencarnou e não está ainda satisfeito de estar desencarnado, não está feliz, não se convenceu ainda de que foi o melhor. Embora sempre seja, porque a lei de Deus é infalível. E você começa a conversar com ele. O que você está fazendo? Você está atraindo ele de volta para a matéria.
você está atraindo ele para o seu lado, para sua casa, um ambiente onde ele talvez não possa estar. No nosso lar, a gente vê o tempo que André Luiz levou para que pudesse voltar ao seu lar. E quando ele volta lá, ainda assim é um choque incrível, muito forte. Então, às vezes, os espíritos têm um trabalho enorme para isolar essas pessoas, para que os nossos pensamentos não cheguem lá, mas a gente fica insistindo e batendo na porta. Então, evitemos isso. Mas isso não quer dizer que nós não possamos ter contato com eles. Ore para Deus, para Jesus, ore para o seu guia, e isso vai chegar, eles vão ouvir, porque eles vão estar do seu lado. Os espíritos familiares estão vendo. E, de acordo com a vontade e com a permissão do guia, eles vão agir e vão ajudar e vão atuar para amenizar a sua dor, o seu sofrimento, e vão estar ao seu lado. Por outro lado, embora não seja o nosso objetivo principal, é sempre bom lembrar e reforçar, né, que a gente tem que se manter alerta com os nossos atos e pensamentos, para que a gente não atraia aqueles espíritos que nós não devemos atrair, que são aqueles, entre aspas, simpáticos, mas por motivos errados. Se a gente fica reforçando uma atitude incorreta, um sentimento ruim, um vício, seja ele qual for, mesmo aqueles que são socialmente aceitos, a gente vai necessariamente abrir a porta para que um espírito que também tenha aquela mesma atitude, ou vício, ou vontade, se aproxime de nós. E começa ali uma relação que às vezes é muito difícil da gente cortar, ou de eles cortarem, porque, de novo, não é um espírito mau que vem nos fazer o mal. É um espírito que tem as mesmas vontades que nós. Se ele é mau, nós também somos. Então, nós temos a responsabilidade de não fazer o mal a eles também. Não abrindo a porta para que eles possam cair no poço que eles vêm caindo repetidamente por causa da sua dificuldade. Finalmente, né, para a gente fechar, o mais importante disso tudo, né, é a gente lembrar que a gente não está sozinho. A gente nunca está sozinho. A gente tem Deus, a gente tem Jesus, a gente tem o nosso guia, a gente tem vários espíritos bondosos ao nosso lado, mas além de todos eles, nós temos também os espíritos familiares. Alguns que nós não conhecemos hoje, que nós não sabemos quem são hoje, mas que certamente estiveram no nosso passado, numa figura qualquer de pai, de mãe, de filha ou de filho, numa figura de amigo, numa figura de uma pessoa que conviveu conosco e teve uma relação muito próxima. Mas eles lembram de nós, e eles sabem quem nós somos, e eles estão ao nosso lado para nos ajudar. Basta que nós abramos a porta, que nós permitamos que eles ajam junto com o nosso guia espiritual para que nós possamos melhorar e suportar melhor as dificuldades do nosso dia a dia. Vamos então todos agradecer a Deus pela essa bondade, né, de permitir essa relação, essa troca saudável com espíritos que amamos e que nos amam, e de termos tanta gente ao nosso lado para nos ajudar, mesmo que a gente não veja, porque nem sempre a gente vê, nem sempre a gente sente fisicamente, nem sempre a gente tem a consciência, mas eles estão sempre lá do nosso lado, sempre prontos a nos ajudar, e não há ninguém sozinho na Terra.